Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani, contando com a presença também do jornalista Walter Diogo. Deputado Leonardo Pisciani, agora em março temos a Convenção Nacional do PMDB. Havia uma expectativa anteriormente de uma disputa entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o atual presidente do partido, vice-presidente Michel Temer. Nos últimos dias, já estamos vendo um movimento de entendimento. O que se depreende é que vai haver uma chapa única, a disputa já foi superada. Enfim, o que pode se esperar da convenção do PMDB? Na verdade, inclusive, logo após a sua eleição, os descontentes disseram que vão levar essa questão para a convenção do partido, para mostrar que o partido tem que discutir mais o seu alinhamento automático com o governo, que a sua eleição pode simbolizar isso e que o partido, enfim, esse tema merece ser discutido mais amplamente nas hostes partidárias. O que o senhor espera dessa convenção do partido agora no mês que vem? Olha, me parece que caminha para um entendimento, uma composição de uma chapa consensual. Inicialmente chegou a ter uma possibilidade de disputa de chapas, né? Uma chapa liderada pelo presidente do partido, atual presidente do partido, vice-presidente Michel Temer, e outra chapa liderada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Me parece que isso está sendo superado, né? E se encontrando um caminho de unidade. Caso isso ocorra, eu acho que nós teremos uma convenção mais fria, mais apenas de política interna, para reeleger o diretório do partido, reeleger ou eleger, né, a nova direção partidária. Não, apesar de algumas pessoas do partido defenderem essa questão da discussão do rompimento, eu sinceramente acho que essa questão não será foco de uma grande discussão por parte da convenção. Não creio. Noto que a maioria do partido não tem esse desejo de, por exemplo, deixar de forma explícita o governo, de romper os laços com o governo, mas, e sobretudo, mais até do que com o governo, os laços com a governabilidade. Então, eu creio que, apesar de algumas pessoas fazerem barulho nesse tema, não acredito que ele será levado a efeito. Me diga uma coisa, esse pessoal da oposição do PMDB, eles estão querendo uma definição, e vão colocar isso na convenção, uma definição mais clara sobre crescimento do Brasil. Se o governo não assumir um compromisso com o crescimento, com a volta do crescimento, eles vão radicalizar essa oposição. Aí a gente vê, esses dias aí, o ministro da Fazenda diz que o Brasil vai crescer 3,5% e o presidente do Banco Central diz que vai cair 4,1%. Aí é uma loucura. Ter dois discursos dentro do governo, isso é inacreditável. E ver mais ainda, é um ano bom para o país crescer. Aí tem um ano de eleição, o PMDB vai ganhar a eleição se o país crescer. Se não crescer, não tem como. O prefeito aqui de Itaboraí está desesperado, o polo de lá está parado, não tem dinheiro nenhum. Então, eu queria saber o seguinte, vai voltar o crescimento e quem é que está falando pelo governo com relação à economia? Olha, eu creio que, primeiro ponto, eu acho que radicalizado nós já estamos vivendo, um momento de radicalização na política, aliás, a meu ver, é um dos fundamentos que levam a um complicador também da economia. O ano de 2015 foi um ano marcado por uma agenda de disputa política muito forte, como se fosse até um ano de eleição. A oposição apostando no quanto pior, melhor, apostando no impeachment, apostando na inviabilização do governo, inclusive votando contra bandeiras históricas da oposição, como a lei de responsabilidade fiscal, fator previdenciário, vinculações ao salário mínimo, portanto, temas espinhosos. Com relação à política econômica, a rédea está na mão do ministro Nelson Barbosa. Agora, tem que fazer o dever de casa, que cabe ao governo e que cabe ao Congresso também. O governo tem que enviar as medidas e dizer com clareza o que precisa para reativar a economia, deputado, e como fará isso.
E o Congresso, Ricardo, precisa deliberar, porque nada pior na crise do que esse imobilismo que a gente vem vivendo até aqui. O ano de 2015, deputado, nos pareceu que o Congresso ficou imerso na disputa política e, na verdade, o que saiu do Congresso foram as chamadas pautas-bomba. No momento que o país vivia o ápice de sua crise, o Congresso estava pensando em aumentar salário aqui, em aumentar a tributação ali, enfim, em reduzir tributação aqui, dar algum tipo de isenção, ou seja, reduzir a receita, ou seja, eram medidas totalmente, puramente com motivação política e estavam em falta de sintonia absoluta com o momento grave da economia nacional. O senhor acha que agora, quer dizer, em 2016, um novo ano legislativo, um novo ano, me parece que a oposição voltou com um discurso mais propositivo, o próprio senador Aécio está fazendo um discurso propositivo, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, publicou um artigo na Folha de São Paulo essa semana dizendo que o país tem que parar com essa história, com esse discurso de uma nota só da oposição, que só fala em impeachment, tem que ter um discurso propositivo, porque senão o ano de 2016 vai acabar antes de começar, como em 2015 não aconteceu, o país não suporta mais isso, ou seja, essas vozes da própria oposição, de um quadro importante do PSDB, dizendo que tem que parar com essa história e partir para, digamos, sanar os grandes problemas do país, isso pode, de certa maneira, fazer com que haja um mínimo de entendimento para a construção de uma pauta de consenso que faça o país retomar o crescimento, como disse ainda há pouco Walter? Olha, eu espero que sim. Eu acho que esse seria o melhor caminho para o país. Em que faça-se oposição, faça-se a disputa política, mas a gente tem que pensar nos interesses do país em primeiro lugar. Veja, para dar um exemplo prático do que nós vivemos em 2015, eu fui relator da chamada revisão das desonerações, onde se reviu vários incentivos de desoneração de folha que haviam sido dados, e que geravam um impacto de 25 bilhões nas contas públicas. Nós revisamos alguns desses e a oposição votou contra. Votou contra, dizendo que isso representaria um aumento da carga tributária das empresas, e que as empresas brasileiras não suportam pagar a Previdência Social. E na semana seguinte votaram pelo fim do fator previdenciário e pela vinculação do salário mínimo, do ganho real do salário mínimo às aposentadorias. Então é uma contradição. Se as empresas não podem pagar Previdência, ou não aguentam, as empresas não aguentam pagar Previdência, como é que nós vamos aumentar despesas na Previdência? Essa é a grande contradição que nós vivemos. A posição da oposição era totalmente incoerente. Na verdade, claro posicionamento político. Quanto pior, melhor. Na verdade, a oposição foi para esse caminho. Joga para a plateia e isso sem nenhuma responsabilidade. Mas isso, de certa maneira, trouxe esse quadro digamos, de desordenamento absoluto do Congresso. Não se viu um caminho, não se viu ainda que, obviamente, dentro do ambiente do contraditório, dentro da discussão, mas não prevaleceu nenhum caminho que ficasse claro para a opinião pública de que o Congresso estava, digamos, ciente da gravidade da crise econômica do Brasil e dando a sua contribuição. Não houve esse entendimento. Houve, e o Congresso contribuiu. O Congresso contribuiu, aprovou medidas duras de ajuste fiscal, mas as contradições e as chamadas pautas bombas acabaram deixando uma outra marca. Eu vou fazer mais uma vez o intervalo e volto em 1 minuto com o Jogo do Poder.